Um investidor que comprou uma opção de venda, então ele comprou uma put, tá? O cara que comprou uma put, ele é o quê? Ele é o titular, tá? Eu já vou fazendo as observações necessárias para vocês ir captando, né? Verificou que no dia do vencimento, o preço de mercado estava abaixo do preço de exercício. Então, o preço de exercício está maior do que o preço à vista, certo? Tá? Numa call, porque não, numa put, né? Desculpa, numa put. Uma put. Então, eu tenho aí uma put, certo? Vamos fazer essa análise. Uma put onde o preço de exercício está maior do que o preço de mercado, né? Então, então exerceu o direito de venda, certo? Tá. Exerceu o direito de venda, tá dizendo. Se ele exerceu o direito de venda, quer dizer, o titular, quer dizer que ele ganhou, porque daí ele está, se ele exerceu, ele está o quê? In the money, ele está dentro do dinheiro, ou seja, ele teve lucro, certo? Se ele teve lucro num contrato de opções, quanto que ele vai pagar de imposto? Opções, quanto que ele vai pagar de imposto? Ah, nem olhei para as alternativas. Tá? 15. Opções, quanto que ele paga de imposto de renda? É tabela? Não. Não. 15% sobre o lucro. Então, vamos lá. Quem que vai pagar? O comprador ou o vendedor vai pagar 15%? O comprador que teve lucro. Quem que teve lucro? O comprador. Por quê? Porque o comprador teve lucro. Certo? O comprador da put teve lucro, porque o preço de exercício está maior que o preço à vista. Ele pode vender, ele tem o direito de venda. Ele pode vender, vamos dizer que aqui está 10 e aqui está 8. Ele pode vender algo por 10 que vale só 8. Então, ele tem lucro. O comprador será tributado a alíquota de 15% sobre o lucro? Bingo. Letra A, a resposta certa. Por que a B está errada? Porque a B está dizendo o contrário. Está dizendo que o vendedor será tributado. Não, o vendedor não teve lucro. O vendedor teve prejuízo. O vendedor tem que entregar a ação para o cara no preço que ele quer. Então, ferrou para ele. Letra C, o comprador será tributado em 20, está errado porque não é 20, é 15, que eu já falei aqui, e essa operação está isenta para a pessoa física. Bobagem. Derivativos não tem isenção para nada. Derivativos e day trade lá nas ações também não tem isenção, tá bom? Derivativos não tem isenção, tá bom? Beleza? Então, você vê com uma questão aqui, quanta coisa a gente aprendeu, né? Então, questões é muito bom para aprender. Só que tem que fazer assim, né? Às vezes é melhor não olhar para as alternativas. Às vezes, primeiro, é preciso entender o contexto, né? Como o Robson falou para nós hoje, gente, tem que ler muito bem a questão, porque é muito longa, né? Então, tudo isso faz parte. Outra questão agora sobre swap. Vamos lá. A instituição A fez um swap com ponto ativo em euros e passivo em IPCA com a instituição B com prazo de 420 dias, 21 dias. O euro subiu. Como deverá ser feito o ajuste e a tributação? Tá? Então é o seguinte, cara, ó, a instituição A fez um swap com ponta ativa em euros, ou seja, a instituição A vai, né, receber se o euro subir, tá bom? Porque ela fez um contrato, ela comprou um contrato. A instituição A é o comprador. E o comprador espera alta. A instituição B, né? Com a instituição B, que é o banco, na verdade, né? Então, quando o euro sobe, quem paga é o banco, tá? Então, o banco perde, né? O banco paga, nesse caso, quando o euro sobe. E passiva em IPCA. A parte passiva aqui não importa para a questão. A pergunta é, quanto de imposto vai pagar? A pergunta é sobre tributação, ó. Está falando de tributação. Como que é a tributação no swap? Tabela. Isso. Swap é tabela, beleza? 421 dias. Quanto que é a tributação? 17,5.
17,5. Depois vocês confirmam lá na tabela, quem quiser. Mas é 17,5 mesmo, tá? De 361 a 720. Beleza? Por que 17,5? Porque ele olhou na tabela. Beleza? A única que tem 17,5 é a letra B. Não preciso mais nem saber o resto, né? Mas vamos dizer que tivesse uma outra com 17,5, né? Por que é a favor da A? Por quê, gente? Porque a A fez o contrato com ponta ativa em euros, ou seja, ela recebe quando o euro sobe. Quem faz o contrato é o comprador. Então, o comprador, ponta ativa é o que você passa a receber quando faz um contrato, né? E o que ele vai receber aqui? Ele vai receber a alta dos euros, porque senão, provavelmente, ele tinha uma dívida em euros, né? Então, ele inverteu a posição original para que ele tenha recebimentos em euro e não pagamentos em euro. Lembrando que o contrato de swap, gente, é um negócio assim, ó. Vamos supor que você tem uma dívida em dólar ou em euro lá fora com uma empresa. Você tem uma dívida, tá bom? Então, essa dívida vai correndo normal. O dólar vai subindo, subindo, subindo e você está se ferrando. Até que chega um ponto que você fala assim, peraí, eu vou lá na Sicredi, eu vou lá no Bradesco, fazer um swap. Eu vou inverter esse negócio. Certo? Então, você vai lá no banco e fala assim, ó, banco, quando o dólar subir, vocês pagam esse negócio, tá? Então, vai acontecer o quê? A tua dívida com a empresa vai continuar normal, tá? Mas quando você fizer um swap com o banco, toda vez que o dólar subir, quem paga a partir de agora é o banco. Então, você fez o quê? A tua dívida lá continua rolando, mas toda vez que o dólar subir, o banco paga essa diferença. Você fixou com o banco um valor, entendeu? Então, tua dívida ficou pré-fixada. Quando você faz um contrato de swap, é isso. Você tem uma dívida normal com uma empresa e você faz um contrato paralelo, invertendo a posição, que é aquilo que a Gabi pediu antes, invertendo a posição original que você tem. Então, você passa a receber em dólar, né? Para poder fazer frente à alta do dólar para a dívida que você tem que pagar. Porque lá na frente, vamos dizer que você deve $1.000, você vai ter que pagar $1.000. Se o dólar subiu para 5, de 4 para 5, você vai pagar 5. Mas se você combinou com o banco, você fez um contrato quando estava 4, certo? Você vai pagar quanto para a empresa? Você vai pagar só 4. Esse R$1 a mais, quem vai pagar é o banco, tá certo? Então, é como se fosse um contrato futuro, o swap, né? Você trava o preço num determinado ponto e, a partir dali, quem paga é o banco. Essa é a ideia do contrato a termo. Então, é isso aí. Beleza? Beleza, né? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem pergunta no chat. Não tem pergunta no chat. Bem, é isso aí. Alguma? Então vamos para frente, né? Ó, tá, isso aqui é só os recadinhos do Claudinho, né? Concentre-se nos seus sonhos e objetivos, significa que eles estão a seus alcances. Alguns anos atrás, o que você sonhou ter ou ser? Você conseguiu ou perdeu o foco? Pensa bem. Em que você se concentra? Nos motivos que o impedirão de atingir as metas e sonhos ou nos meios para concretizar seus sonhos? Comece por reconhecer que você pode fazer isso, que você pode realizar esse sonho. Bonito, né? Assinado, faltou assinar aqui. Assinado Claudinho, ou professor Claudinho. KKK. Ou seja, tem que acreditar, né, galerinha? Tem que acreditar que o negócio dá certo. Você vê, olha, os meninos que passaram hoje, né? Passaram e já tinham feito provas anteriores, né? Isso acontece. Vamos embora agora fazer as questões que não estão na apostila, né? Tem um monte de questões aqui, tá? Então, como está ficando gravado, deixa eu confirmar se está gravando mesmo. Tá. Então, vocês não precisam se preocupar muito em anotar, ou, né? Anotar é sempre bom, as dicas. Mas eu digo assim, a questão está aqui, né? Não está na apostila, mas vai ficar aqui. Mas eu acho que eu vou acabar introduzindo essas questões aí, ou na apostila, ou lá no simulado, né? Quem quiser fazer. Uma empresa possui um passivo em dólar. Então, a pergunta aqui, de novo, é sobre swap.
passivo em dólar. E quer fazer hedge. O que é hedge, galera? O que é hedge? Ela quer se Proteger. Mas ela não quer desembolsar dinheiro. Então, entre as alternativas seguintes para essa opção, qual atende essa necessidade? Ela não quer desembolsar dinheiro, ela não tem dinheiro para desembolsar. Ela faz um contrato. Quais as opções que ela tem? Swap, opções ou futuros, swap, futuros, termo, futuros, termo ou opções, swap, opções ou termo. Tá? Todos, deixa eu ajudar vocês. Todos esses contratos servem para fazer proteção. Todos eles. Então, isso não diferencia a questão. Agora, desembolso inicial de caixa, nem todos têm. Nem todos têm. E tem alguns que têm. Então, é essa a questão. A chave da questão está aqui. Desembolso inicial de caixa. Qual contrato que tem desembolso inicial de caixa? Tem um deles aqui no meio que tem desembolso de caixa inicial. É pouco, mas tem. E tem uns que a maioria não tem desembolso. Tá bom? Tá bom? Então, quais as opções aqui que atendem? A, B, C ou D? E por quê, né? E por quê? Alguém tem alguma ideia? Então, vamos lá. Swap, contrato futuro e termo, você não precisa desembolsar dinheiro. Não precisa desembolsar dinheiro. Só opções você precisa desembolsar dinheiro. Qual é o dinheiro que você desembolsa nas opções? O prêmio. O prêmio. Como eu falei, é pouca coisa, mas tem. Então, onde tem a opção onde tem opções, está errado. Esse e esse. Deve ser a letra B, segundo o matemático Oswaldo Souza. Ah, isso aí. Nossa Senhora. Matemático Oswaldo de Souza, agora, Deus o livre, agora eu fui longe, né, gente? E agora, para lembrar do Oswaldo de Souza, só a Adriana, eu acho, nesse grupo aqui, né? Só a Adriana. Chamei a Adriana de véia agora, né? Jesus! Eu não lembro nada, não. Não lembra, né? E se lembra, não vai falar, né, Adriana? Certeza. Era um cara que fazia a Globo, quando precisava fazer uma conta matemática, nos anos 80, chamava um matemático, e o nome dele era Oswaldo de Souza. E o pessoal brincava. É na época que tinha a loteria esportiva no Brasil, e eles davam o resultado com uma zebrinha. Não sei se vocês lembram disso também, né? Não cai na prova, né? Isso é do tempo do Valmir. Lembro. A zebrinha a gente lembra. A zebrinha falava coluna 1, coluna do meio, coluna 2. Mas eu era uma criança. Isto. Eu também. Muito bem, então estamos juntos. É isso aí. Então, entenderam? Entenderam? Onde tem opções, tem desembolso de caixa, né? Que é o prêmio, então a resposta certa é a B. Legal? Outra pergunta de derivativos. Com relação ao mercado de derivativos, podemos afirmar o quê? Letra A. Quem faz operações neste mercado está necessariamente assumindo os riscos inerentes da alavancagem que ele permite. Quem faz operações nesse mercado pode estar assegurando determinado nível de preços, ficando dessa forma protegido contra flutuações. Quem faz operações neste mercado tem um perfil mais ousado ao assumir riscos, e quem faz operações nesse mercado sempre terá ajustes diários entrando ou saindo do seu caixa. Vamos começar de baixo para cima. Letra D. Quem faz operações derivativos sempre terá ajustes diários? Não. Não. Por exemplo, mercado a termo não tem ajuste diário. Então, já caiu por terra, né? Não entra e sai dinheiro toda hora. Então, a letra D não é. Quem faz operações nesse mercado tem um perfil mais ousado a assumir riscos. Não necessariamente. Por quê? Porque a gente pode fazer hedge. Hedge é justamente para pessoas que têm medo, é para pessoas que querem se proteger. Quem quer se proteger?
o cara que é conservador. Então, não é um perfil ousado, né? Agora, a A e a B o bicho pega, né? Quem faz operações nesse mercado pode estar assegurando um determinado nível de preços, ficando dessa forma protegido contra flutuações. Pode ser essa, né? Melhor. Parece que é a certa. E a A, por que a A não é a certa? Quem faz operações nesse mercado está necessariamente assumindo riscos? Não. Só que não. Isso eu já falei aqui na terceira. Ele pode estar inerentes à alavancagem. Ele pode estar assumindo mais riscos, sim, se ele depende da ponta que ele está. Mas necessariamente não. Por quê? Ele pode querer fazer um derivativo para se proteger, que é o que os fundos fazem, que é o que os investidores fazem. Então, na verdade, aí está as respostas do porquê que é a letra B, né? A letra A, nem todos fazem hedge, a letra B está certa, né? O exemplo do soja, que tem medo da queda do preço. A letra C, perfil ousado, nem sempre. E a letra D, só o mercado futuro tem ajustes diários. Bacana? Estão curtindo? Estão gostando? Então compartilhem. É bom, né? Essas questões são boas, tá bom? Bacana, bacana. Bacana. Essas aí vocês não têm por aí. Então, vamos lá. As operações realizadas no mercado de derivativos podem ou não impactar no momento em que são realizadas o caixa de forma expressiva. Sempre representam um risco, que em alguns casos pode significar a perda parcial ou total do principal investido. Podem ser feitas, por exemplo, com o objetivo de assegurar um determinado nível de preços, quer de compra, quer de venda de um ativo, ou são sempre realizadas na bolsa? A C. Parece que é a C, né? Parece que é a C, né? Mas, beleza? Porque é parecida com a outra, inclusive, né? Então, onde você pode assegurar um nível de preços, né? De compra ou de venda, depende do que você quer fazer. Você pode comprar ou vender, tá? Sempre realizado na bolsa? Não, eu falei para vocês que o termo, por exemplo, dificilmente é negociado na bolsa, é mais no mercado de balcão. Então, não é, né? Pode ou não impactar no momento em que são realizadas o caixa de forma expressiva? Não, né? Aliás, só afeta o caixa opções e nem é de forma expressiva. Então, não, isso aqui não está certo. Sempre representa um risco? Não, porque a gente faz hedge. Então, de novo, aqui estão as explicações, né? Depois vocês leem todas elas, do porquê que é a letra, é uma letra e não é a outra, né? Como eu falei para vocês, eu gosto de explicar os porquês, né? Por que que é a letra C, né? Porque eu posso comprar um contrato de milho futuro para garantir o preço ou vender um contrato para fixar o preço no futuro. Tá? Então, por isso, pode ser, eu estou determinando um nível de preços, quer de compra, quer de venda. Tá? E as outras é baseado no que eu já expliquei, né? A letra A não tem de forma expressiva. Então, vamos lá. Derivativos significa o quê? Pode ser utilizado... Eu estou exaurindo. Gostaram da palavra? Exaurindo esse assunto com vocês, né? Porque é um assunto exaustivo, né? Derivativos. Por isso que tem bastante perguntas sobre derivativos, tá bom? Quanto mais batem, como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai que fura, né? Olha só que maravilha, né? É aquela velha história da repetição. Repete, repete, repete até que grava. Muito bem. O mercado de derivativos, letra A, pode ser utilizado estrategicamente apenas para operações de posicionamento. Posicionamento, aquela que você quer ganhar. Pode ser utilizado estrategicamente tanto para operações de posicionamento como para hedge. Pode ser utilizado apenas para hedge ou não pode ser utilizado nem para posicionamento nem para hedge. Posicionamento é alavancagem, você quer ganhar. O que vocês acham que é essa aqui? Tá fácil, né? Eu acho que é a letra B de bola, que pode ser usado para as duas coisas, mas que é a certa realmente, né? Tá?
pode ser usado tanto para se alavancar, que é posicionamento, como para hedge, tá bom? 36. Por que o mercado de derivativos permite um grau maior de alavancagem? Boa pergunta, né? Porque o seu risco de flutuação de preços é sempre maior, porque existe menos recursos no instante da operação, fazendo com que o percentual de ganhos ou perdas possa ser acentuado em relação a operações em outros mercados, porque quem opera com derivativos sempre deseja correr mais riscos. Letra D, porque quem opera com derivativos sempre tem a possibilidade de perder todo o principal investido, independente do objetivo da operação com derivativos. Qual que é a certa? Me parece que é a B, né? É isso aí. É isso aí. Por que que é a B? Exige menos recursos, a gente já falou disso, né? E o percentual de ganho ou perda pode ser acentuado em relação às operações de outros mercados, como a gente já falou. Se tiver alavancado, se for vendedor, pode perder tudo, né? Então, essa é a ideia. Então, a letra A está certa, mas não no contexto da pergunta, que é alavancagem, né? A pergunta é sobre alavancagem. Então, o seu risco de flutuação de preços é sempre maior? Não é sempre maior. É maior na alavancagem, mas não é sempre maior. Se estou fazendo hedge, o risco de flutuação é menor. Aliás, é zero. Letra C, operar está errada, porque operar em derivativos pode ser para proteção e não para mais riscos. Não é só para quem deseja correr mais riscos. E a letra D é na mesma linha da C. O derivativo, na verdade, é usado para gerenciar risco, como a gente viu antes. Se a pessoa está perdendo num contrato de opção, onde ele entrou como vendedor, ele pode fazer uma operação contrária e defender a operação dele. Então, ele acaba tipo assim, controlando a situação, né? Que é o que muitos fundos de investimentos fazem, para evitar perdas. Eles fazem muito os derivativos, principalmente os fundos multimercados, os fundos de ações e os fundos alavancados. Esses fundos que correm mais riscos, geralmente usam derivativos. Os de renda fixa, não, né? Porque daí eles acabam, não precisam usar derivativos, porque já são ativos que não têm muita volatilidade e não faria sentido usar derivativos. Beleza? Questão número 116. Agora vamos mudar de assunto, né? Porque chega de derivativos, já encheu, né? Vocês já entenderam tudo de derivativo. Não entendeu? Caramba! Não, peraí. Não entendeu? Mas nós vamos entender esse negócio. Com certeza. Vai ter tempo para entender. Até no dia da prova. A oferta pública no qual a instituição intermediária se... O que é oferta pública? IPO, oferta pública inicial. É a decisão da empresa em subscrever e lançar ações no mercado, tá? Como que ela faz isso? Ela contrata um banco, que é uma instituição intermediária, que se compromete em colocar todos os valores ofertados ao mercado, assumindo para si o risco, tá? Então, isso é o quê? Underwriting, é o processo de subscrição de ações dentro do IPO. Quando a instituição assume o compromisso de colocar todos os valores mobiliários ofertados, isso se chama underwriting, garantia firme, tá? Nós temos o stand-by e nós temos o melhor esforço, que é o mais comum. O melhor esforço é aquele que a empresa vai tentar colocar e o que sobrar volta para a tesouraria, tá? Aqui eu coloquei a explicação, ó. Garantia firme representa que o intermediário subscreve o total, né, para depois revender. Stand-by ou residual, o intermediário se compromete a vender em um prazo e depois deste prazo subscreve o restante para si, assumindo o risco, né? Fica em stand-by. E melhores esforços, o intermediário não assume o risco. Então, no melhores esforços, ele vai se esforçar para fazer, mas ele não tem obrigação nenhuma. Então, só nesse garantia firme que ele tem obrigação e no stand-by, tá? Garantia real não faz sentido aqui, tá?
Então, nesses dois, ele tem o compromisso de recomprar. Mas o garantia firme é o que tem mais compromisso, que ele vai comprar tudo, e esse aqui ele só vai comprar se ele não conseguir vender dentro daquele prazo. Uma empresa contratou uma instituição financeira para intermediar a colocação de suas debêntures. Debêntures também pode fazer IPO, não é só ações. No mercado, através de uma operação de underwrite best efforts. O que significa isso? Melhores esforços. Nesta operação, o risco da não colocação de debêntures no mercado é de quem? Então, é o seguinte, né? O intermediário se ele fez o lançamento no melhores esforços, né? E ele não conseguir, o risco é da empresa. A empresa que está emitindo é a empresa que vai ter que assumir esse risco. Ou seja, ela vai pegar as ações, colocar na tesouraria e depois vai ter que vender se ela quiser, né? Então, no caso de melhores esforços, o risco é da empresa emissora, as ações retornam à tesouraria e o risco seria da instituição caso fosse garantia firme. Tá? O banco mandatário apenas funciona como tesoureiro, confirmando se as partes têm o dinheiro para fazer as transações. Né? E o banco líder, que esse, no caso seria a letra D, ou coordenador, né? É a instituição responsável pela colocação lá na CVM. E se for com garantia firme, é quem assume o risco seria esse aqui. Tá? A instituição financeira, não. Não é o caso, né? Compartilhado também não é o caso. Outra pergunta agora sobre a AGO, sobre a Assembleia Geral. O acionista exerce seu direito de fiscalização como? O acionista exerce seu direito de fiscalização como? Ó, quem trabalha nas cooperativas deve saber isso, né? Por meio da eleição dos membros do Conselho Fiscal, que deve ter representantes dos acionistas minoritários e dos acionistas preferenciais. Por meio do Conselho de Administração, cujo papel é representar os acionistas frente aos diretores executivos da companhia. Por meio da auditoria externa, contratada especificamente para verificar a veracidade das demonstrações financeiras publicadas após o exercício social, ou nas Assembleias Gerais, onde é garantido o direito de participar e votar. Qual que é a certa? A diferença está aqui, né? Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Auditoria. Letra A é igualzinho na cooperativa, ó. Conselho Fiscal. Porque os associados, né, o acionista, ele elege o Conselho Fiscal, certo? E aí, a partir disso, o Conselho Fiscal é o representante do acionista lá dentro da empresa, né, para defender os seus interesses, né? O Conselho de Administração não faz isso, né? Aliás, o Conselho de Administração não é eleito pelos acionistas. Ele é nomeado, geralmente, né, pelos diretores, pelos sócios majoritários. Então, não é exatamente isso, né? Eles são responsáveis, o conselho, por decidir os rumos da companhia, né? A auditoria não tem nada a ver, né? E a Assembleia Geral, onde está garantido o seu direito de participar e votar. Depende, se for uma ação ON, sim, se for PN, não. Então, não dá para generalizar, tá? Por isso que é a letra A. Questão número 20, vamos lá. Pergunta sobre dividendos. Uma empresa efetuou o pagamento de dividendos, distribuindo parte do seu lucro líquido aos seus acionistas. Para fim de tributação, esse valor recebido pelo investidor pessoa física deverá ser tributado a 20, a 15, a 17,5 ou está isento? O que vocês acham? Comenta aí comigo. Participem da aula, gente. Me ajuda, senão eu fico perdido. Falem aí. Qual que é a resposta? Nem que esteja errado. Vamos chutar isento. Não sei se é isento. Dividendos é isento. Cara, observa aqui, ó, pessoa física é isento. E se fosse pessoa jurídica, Valmir? Paga 15? 15%. Se fosse pessoa jurídica, teria que pagar. Pessoa jurídica não tem isenção. Tá bom?
Beleza? Assinale a alternativa correta. Os juros sobre capital... O que é isso, Cláudio? Juros sobre capital próprio. Eu não estava nessa aula, eu não lembro disso. Não lembra? Pode acontecer, pode acontecer. Falta o vídeo. Os juros sobre capital próprio. O que é isso? É outra forma, além dos dividendos, que as SAs têm para distribuir o lucro. Só que é tributado em 15% para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Então, vamos lá. Compõe o dividendo mínimo que a companhia deve distribuir em caso de lucro. Os juros sobre capital próprio são distribuídos independentemente do lucro ou prejuízo da companhia. Né? Essa aqui já dá para entender que não é, né? Porque se tiver prejuízo, como é que vai distribuir prejuízo? Os juros sobre capital próprio são limitados à variação da taxa de juros dos depósitos financeiros aplicados sobre o capital social. Acredito que não seja essa também, porque não faz sentido. Os juros sobre capital próprio, assim como dividendos, não são tributados para fins de imposto de renda. São sim, eu já falei, 15%. Então, acho que está decidido a lebre. Letra A. Beleza? São dividendo mínimo. A palavra dividendo pode levar você a conflito, né? Mas como as outras três estão erradas, então não tem dúvida, tá? Mas geralmente, dividendo lembra distribuição de lucros. Então, compõe o dividendo mínimo que a companhia deve distribuir em caso de lucro. Exatamente. Qual que é o dividendo mínimo? 25% é o quanto a empresa tem distribuído o seu lucro anualmente, tá? Então, aqui chamou juros de capital próprio de dividendo num sentido figurado. Certo? Tá. Hoje eu estou falando muito difícil, né? Figurado, exaustivo, né? Exaurido. São palavras assim que realmente... Mas é que cai na prova, né? São palavras que caem na prova. A bonificação. Próxima. Gente, falem comigo, senão eu pego no sono. A bonificação no mercado de ações é o quê? A bonificação é a distribuição de parte do lucro do período em ações de forma a capitalizar a companhia. Distribuição em dinheiro de parte do lucro líquido aos administradores da companhia como compensação pelo excelente resultado. Pagamento aos acionistas a título de remuneração das reservas constituídas pela companhia ou distribuição gratuita de novas ações devido à incorporação da reserva no capital social. O que vocês acham que é? Eu já tenho minha escolha. Sei que paga em dinheiro, né? Pode ser pago em dinheiro. Tem alguma coisa escrita em dinheiro aí, né? Mas geralmente não é. É D? É, exatamente. Não sei quem respondeu, mas foi exatamente. Rede. Oi? Eu. Rede. Oi, Regi. É isso aí, ó. Bonificar significa distribuição gratuita. Tá joia? Bonificação. Pode ser distribuído em dinheiro também, mas não deixe de ser bonificação, Homer. Tá? E só pode ser com o quê? Se tiver reservas de capital, ou seja, reservas de lucro lá no patrimônio líquido, tá? Então, a ideia é aumentar as vendas das ações, né? Sempre que ocorre bonificação, ocorre pela incorporação das reservas. É assim que se faz isso, né? Agora, não é exatamente uma distribuição, é uma distribuição gratuita da quantidade, mas o valor, ele muda, o valor diminui. Vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos supor que você tenha 1.000 ações que valem R$10 e que você foi bonificado em 20%. Então, você vai passar a ter 1.200 ações. Só que o preço dela cai de 10 para 8,33. Por quê? Eles vão fazer essa conta aqui, ó, tá? Então, na verdade, você foi bonificado em 20% na quantidade, mas o preço cai. Cai na hora que você recebe. Então, você vai ter o mesmo patrimônio. É mais ou menos como se fosse um split, né? Mas, cara, aonde que está o golpe, né? O golpe está aqui, ó. Existe a possibilidade de você ganhar mais dividendos, né? Porque aumenta a quantidade de ações, né? Melhor você ter 1.200 ações de uma empresa, a empresa está bonificando, vai que esse preço volte a 10.
né? Daí você vai ter um patrimônio maior. Vai que esse preço suba lá para 18, né? Ou seja, né? Vale a pena, né? Tudo ajuda. Então, são jogadas para não mudar muito o patrimônio, mas funciona. Deu para entender? Então, essa pergunta era sobre o quê? Bonificação. Lembra do bônus de subscrição também? Estava na mesma tela? Era sobre isso que eu tinha falado. Bem, você, consultor de investimento, como disse a Gabriela no começo, né? Vocês são consultores de investimento, ou serão, né? Quem está no caixa aí vai ser consultor de investimento, né? Espero que um dia a Gabriela seja gerente Prime do Bradesco, né? E a Andressa também, né? Ou que sejam diretores do Bradesco. Deus né? te ouça. Se o Trabuco pedir para sair, não sei se ele ainda está, aí a Gabriela e a Andressa assumem esse banco, né? Quem sabe, né? A ideia, gente, é que todos vocês, né? Eu estou falando das duas meninas, acho que são as mais novas aqui do grupo, mas com grande potencial de serem realmente gerentes. Confio muito em vocês, serem gestores de carteira, porque todos os outros aqui eu acho que já são gestores, né? De carteira, pessoa física ou pessoa jurídica ou agro nas cooperativas. Então, vocês são consultores de investimentos. É isso que se espera de um gerente, que seja consultor. Aquilo que a Gabi perguntou aquela hora, né? Do assessor de investimentos, né? O pessoal está vendendo essa profissão como a profissão do futuro, mas ela não tem nada de diferente do que a atividade que vocês fazem. É a mesma atividade. A diferença é que eles são, como eu disse, a diferença está na forma de constituição. Eles são sócios e vocês são CLT. A diferença basicamente é essa, né? O resto é tudo igual. Também, vocês cuidam de mais coisas, mas isso também tem o seu lado bom, né? Eles cuidam só de investimentos. Mas já está mudando também, já está mudando, né? Eles também estão cuidando de mais coisas, né? Então, vamos lá. Você é consultor de investimentos, está orientando um cliente que deseja fazer uma reserva na primeira oferta pública de ações realizada por uma companhia que está abrindo capital. Você fala para o cliente que se trata o quê? De um IPO ou de uma OPA? O que você fala para ele? Semana passada teve um IPO muito falado, né? Eu disse para vocês que é da Redditor, né? Vamos supor que um desses caras caísse na mesa de vocês e pedisse, como é que eu faço, né? A Débora, essa semana, do Bradesco, me ligou e falou assim, Cláudio, você poderia, né? Eu fiz uma pergunta para ela no Zap, né? E ela sempre me responde. E daí ela falou, Cláudio, você pode abrir uma conta na corretora Ágora, que é a corretora do Bradesco, né? Ela falou assim, né? Para que ela estava falando isso, né? O cliente deseja, que ela estava falando justamente que para você fazer uma transação no mercado de ações, então o cara poderia vir na tua mesa e perguntar assim, como é que eu faço para fazer uma reserva no IPO da Redditor? Então, o primeiro passo seria abrir uma conta numa corretora, poderia ser na Ágora, né? Ou numa outra corretora qualquer. Primeiro passo é esse. Segundo passo é fazer a reserva, né? Mas eu faria o quê nesse caso? O que você falaria para fazer o quê? Bem, como é? Primário. IPO no mercado primário. Letra A. Exatamente. Como é uma reserva na primeira oferta, mercado primário, tá? E IPO, porque é oferta pública inicial, né? Se é o primário, é oferta pública inicial. IPO no mercado secundário não existe, na verdade. No mercado secundário, ele existe para que os investidores possam comercializar as ações após elas serem lançadas no mercado primário. OPA é outra coisa. OPA existe, tá bom? OPA existe, Kátia. Mas é outra coisa, não é o que você está pensando. OPA é uma oferta pública de aquisição, certo?
E o que é isso? Qual é a diferença entre OPA e IPO? Vou aproveitar essa questão para explicar outros assuntos, tá? Senão não seria interessante. Essas questões aqui caíram na prova, então eu trouxe para vocês. Essa aqui é o contrário. A OPA se faz para fechar o capital. Ou quando o controlador quer comprar ações de volta, para assumir o controle dos minoritários, tá? Essa é a ideia da OPA. Beleza? Então, para fechar o capital, para que serve a OPA? Quando a empresa quer fechar o capital, ou os controladores querem comprar os minoritários, ou eles querem comprar grandes lotes e assumir o controle, que eles não têm o controle total, ou seja, mais de 60%, 70%, 80%. Outra questão. Uma determinada oferta pública é do tipo melhores esforços. De novo essa pergunta. Nesse caso, se não houver colocação total dos títulos, as sobras vão para quem? Ó, já é a terceira questão desse tipo aqui e as três com enfoque diferente. Tá? Então, agora é o que fazer com as ações que sobraram, se for melhores esforços. São devolvidas ao emissor, que pode cancelar os títulos ou mantê-los em tesouraria. São devolvidas ao emissor, que deve cancelar os títulos. São devolvidas ao emissor, que deve mantê-los em tesouraria. Ou devem ser adquiridas pelo banco coordenador. Qual que é a certa? Eu acho que é a letra A. Por quê? Porque o banco a empresa não é obrigada a cancelar e nem obrigada a manter em tesouraria. Ela pode cancelar ou não os títulos, tá bom? Essa é a ideia. Ser adquiridas pelo banco coordenador só se fosse garantia firme, tá? Como não é firme, é melhores esforços, então tem que ser devolvido para a empresa. Entendido? E outra pergunta aqui sobre os índices. O índice PL, que é preço sobre lucro, tem como objetivo informar ao investidor o quê? PL, preço sobre lucro. A liquidez de uma ação, quantos anos são necessários para recuperar o dinheiro investido, o risco de mercado de uma ação ou o valor justo de uma ação, né? Bem, o PL é um índice muito utilizado para a gente comprar uma ação. Quando ele estiver baixo, né, PL baixo significa compra, PL alto significa que é melhor vender. Tá? Mais ou menos assim. Tá? Então, ele representa o quê? Ele representa, se o preço estiver muito caro, ele representa quantos anos eu vou demorar para recuperar o dinheiro. É tipo aquele payback que a gente faz na análise financeira, né? Quantos anos eu vou demorar para retornar, tá certo? Ele não deve ser usado isoladamente, mas é um indicador. Análise fundamentalista. O que é isso, né? Quem teve na aula de sábado vai lembrar o que é análise fundamentalista, né? Utiliza gráfico de barras para orientar a compra e a venda de ações. Desconta fluxos de caixa projetados para orientar a compra de ações. Utiliza o gráfico ponto-figura para orientar a compra de ações ou analisa o balanço atual da companhia para orientar a compra de ações? Resposta certa, letra B de bola. Desconta fluxos de caixa projetados para orientar a compra de ações, tá? Eu ficaria, a letra A e a letra C não é, porque aqui é análise gráfica. Eu ficaria em dúvida com a letra D, mas não é só o balanço atual. Analisa os balanços anteriores também, né? Últimos 12 meses, 24, 36, para ver se pode orientar a compra ou não, tá certo? Quanto maior o período, melhor a análise. E a análise técnica? A análise técnica no mercado acionário é aquela que projeta a geração de caixa, utiliza instrumentos gráficos, utiliza múltiplos ou faz uma estimativa de dividendos para calcular o preço justo da ação. Qual que é a resposta certa da análise técnica? Quem que estava na aula de sábado aí responde. Né? É a B? Hã? É a B? B, né? B. Utiliza
Instrumentos gráficos, né? Gráficos. Aquela análise que usa os gráficos e toma decisão a partir do preço. Não Isso. usa nada de fundamentos. Não usa indicador, não usa múltiplo, não usa dividendo, não faz fluxo de caixa, não olha balanço. Aliás, não quer nem saber o que a empresa faz. Ela quer saber do preço, só isso. Falando em preço, para sinalizar os limitadores de tendência de alta e baixa, respectivamente, dos preços das ações no mercado à vista, um analista gráfico utiliza os indicadores de resistência e força relativa, suporte e força relativa, suporte e resistência, resistência e suporte. Tendência. Como que o analista gráfico analisa tendência? Eu dei um exemplo aqui semana passada, no sábado, não sei se vocês... Pode responder, gente. Eu só estou desenhando aqui, que eu gosto de desenhar. Não sabem? Não faz ideia? Eu Eu acho acho que é que eu acho que é suporte e resistência, não tenho certeza. Eu acho uma boa resposta, né? Já é alguma coisa, ó. Galerinha, exatamente, a resposta é suporte e resistência. Eu estou desenhando isso aqui para explicar o que é isso. Teto da Suporte. casa. Hã? O teto da casa e o piso, como você falou. Isso. Eu falei semana passada do teto da casa, né, e do piso. Então, aqui é o teto e aqui é o piso, tá? Ou, se for um apartamento, alguma coisa assim. Então, a resistência é onde ele bate no teto mais vezes. Então, teto seria o preço lá em cima. E o suporte é onde ele bate aqui. Então, aqui é suporte e aqui é resistência, tá bom? Suporte é onde ele bate mais, o preço bate mais vezes, é suporte. Agora, quando ele sobe e rompe a resistência, ó, ele foi lá em cima, ele arrumou uma nova resistência. Então, aqui é uma nova resistência, tá? Então, houve um rompimento do preço. E um novo suporte. Então, o suporte agora não é mais aqui. Agora o suporte é aqui, tá? Depois ele rompeu para baixo de novo. Então, agora ele arrumou um novo suporte. Aqui é o novo suporte e aqui é a nova resistência, que é aqui onde ele está batendo mais vezes agora, né? Isso aqui depende do gráfico. Os gráficos, vocês sabem, a gente já falou que tem time frames diferentes, né? Tem gráfico de 1 minuto, de 5, de 10, de 15. Então, eles se comportam dentro de um time frame. Cada risquinho desse aqui, cada candle disso aqui representa um time frame, um tempo gráfico. Então, isso aqui pode ser um tempo de 1 minuto. Então, ele faz esse movimento em 1 minuto, ou em 5 minutos, ou em 1 hora, ou intraday, né? Que representa o movimento do dia inteiro. Então, essa é a ideia do gráfico, tá? Suporte e resistência. Tá legal? Legal, acertaram. Vamos mudar de assunto um pouco, falar de governança corporativa. O que é governança corporativa? Né? São aquelas boas práticas de gestão, né? Para que a gente possa ter um conselho de administração que realmente siga as estratégias da empresa, né? Bem, vamos ver. Traçado esse cenário, vamos ver se alguma dessas se encaixa no que a gente sabe. Letra A. Governança é um conjunto de práticas que visam propiciar aos acionistas da companhia e, consequentemente, aos seus funcionários, a melhor maneira de gerenciar os conflitos inerentes do trabalho e da qualidade de vida, além de abordar a responsabilidade social da empresa e de seus funcionários. Muito bonito, né? É de chorar, né? Pode ser essa, né? Encher vocês e vamos ver se vocês acertam. Letra B. Um conjunto de práticas especificadas no Estatuto da Companhia com o objetivo de proteger os interesses dos acionistas. Letra C. Um conjunto de práticas empresariais que objetivam melhorar o relacionamento do setor privado com o governo, de forma a garantir o desenvolvimento do país. Essa também deve estar certa.
A teoria que discute o papel da empresa na sociedade estabelece regras de boa conduta social, de boa conduta, de forma a garantir que ela defina sua posição no que tange a responsabilidade social. Meu Deus, todas estão certas, na minha opinião. Vou esperar vocês responderem. Carla, qual que é a tua resposta? Vou pegar no pé da Carla, já que ela está vindo hoje pela primeira vez na aula. Ih, já tá. Pô, já teve gente que saiu, né? Primeira vez, não. Olha, gente, a resposta certa é a letra B de bola, tá? Porque isso aqui ó, é um conjunto de práticas que estão no estatuto. Isso aqui é bobagem, tá? E isso aqui é bobagem, vamos dizer assim, né? Tá muito bonito, mas é bobagem, tá bom? Letra B. Não caia nessas coisas. É uma prática que tem que estar no estatuto da empresa para proteger o acionista. O Índice de Governança Corporativa, o IGC, estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é composto por ações listadas na Bolsa em quais segmentos, tá? O IGC. Apenas no nível 1, somente no nível 1 e no nível 2, somente no novo mercado ou nos três? Nos três mercados. Letra D, tá? O IGC é um índice como... Então, como que é composto esse índice? Pelas empresas que fazem parte desses três níveis, que são os três níveis que caem na prova de vocês, tá? Nós temos três níveis de governança. O 1, o 2 e o 3. Cada um tem uma característica diferente, tá? E é isso que acontece. Então, tá joia? Muito bem, muito bem, muito bem. Ok. Continuando, então nós temos aqui, o investidor escolhe um fundo de ações cujo benchmark é o IGC. Provavelmente o objetivo de investimento é o quê? Investir em ações de maneira geral sem se preocupar com o setor específico, investir em ações de empresas socialmente responsáveis, investir em ações de empresas com boas práticas de governança corporativa ou investir em ações de baixa capitalização de mercado. Qual é a certa? Essa eu deixo para vocês também. C. Não tem dúvida, né? Tá fácil, né? IGC, governança corporativa. Show de bola. Tá. Seguindo em frente, essa é muito boa também, uma questão que, né, inclusive, a minha próxima aula online grátis, que vai ser via YouTube, que agora eu vou começar a fazer aula grátis pelo YouTube. Não é aula grátis, eu vou pegar um tema, eu estou chamando de aula grátis, não vou nem chamar de aula grátis, vou chamar de aula. A próxima aula vai ser sobre BDR, porque BDR teve umas mudanças aí, então a minha próxima aula vai ser sobre BDR. Mas como eu estou agora à noite com cursos, então não estou conseguindo fazer, mas vou fazer de novo. Então vamos lá, BDR. O que é BDR? Lembram? Lembram? Ó, o B de Brasil, né? O título é negociado no Brasil, né? O ativo é negociado no Brasil, mas ele é de outros países, como, por exemplo, certificado de ações da Netflix, né? Por exemplo, do Google, do Facebook e assim por diante. A gente falou disso, né? Então, vamos lá. É um título negociado no Brasil? Acabei de falar que sim. Que dá direito a uma ação custodiada no exterior de uma companhia estrangeira. Parece que é, né? Vamos ver. Vamos ver as outras. É um título negociado no exterior? Não. É um título negociado no exterior? Não. É um título negociado no Brasil? É. Que dá direito a uma ação custodiada no Brasil de uma companhia estrangeira. Né? Resposta certa, letra A mesmo. Ação custodiada no exterior. Exatamente essa. Por que a letra D não está certa? Porque significa onde o ativo é negociado ativos de outros países, e não são custodiadas no Brasil, por isso que não é a letra D. São custodiadas lá no exterior. Na verdade,
a empresa, tipo a Netflix, ela contrata um banco lá no exterior, que esse banco vai fazer o negócio com o Brasil, com a Bolsa Brasileira, e vender o certificado das ações aqui. Quando alguém comprar aqui, lá nos Estados Unidos, o banco vai ter que custodiar essas ações. O que é custodiar? Guardar elas e deixar lá. O Cláudio comprou 2 ações da Netflix lá no Brasil. Tem que guardar, tá? Então, essa é a ideia da custódia no exterior, tá bom? Não fica nada aqui no Brasil, só a negociação, só a negociação. Não precisa mandar dinheiro para lugar nenhum também. O dinheiro é feito, a negociação é feita em reais, não em dólares, tá? Em reais. E uma outra pergunta. Eu estou dando exemplo só de ações americanas. BDRs. Só são negociados BDRs de empresas americanas? Não. São negociadas BDRs do mundo inteiro aqui no Brasil. A maioria são americanas. Mas, por exemplo, existe uma ação, uma BDR negociada chamada BABA 34. Todos os BDRs são final 34. Né? Sabe o que é BABA 34? São as ações da Alibaba. Conhece a Alibaba? Já compraram na Alibaba? A Alibaba fica onde? Na China. Né? Alibaba. AliExpress, já ouviram falar? Então, vende BDR na bolsa. Quer comprar? É só comprar, tranquilo. Agora, aqui mudou, que dá para comprar de uma em uma. Antes só tinha que comprar em lote, agora é para comprar de uma em uma. Antes era para investidor qualificado, agora é para qualquer um. Isso que mudou. Não vai cair na prova de vocês, porque mudou em novembro, vai cobrar só em abril. Então, façam a prova até abril. Os ADRs são... O que é ADR? O A são negociados na América, são negociados nos Estados Unidos, ações de outros países. Então, títulos lastreados em ações de companhias instaladas nos Estados Unidos? Acabei de falar que não. Títulos que permitem que investidores americanos negociem ações custodiadas nos Estados Unidos, emitidas por companhias brasileiras. Pode ser. Títulos que permitem que ações de companhias localizadas fora dos Estados Unidos possam ser negociadas nos Estados Unidos. Pode ser também, né? Títulos negociados no Brasil. Não pode ser. Tá? Qual que é a certa? Letra C. Títulos que permitem que ações de companhias localizadas fora dos Estados Unidos possam ser negociadas nos Estados Unidos. Por que não é a letra B? Não são somente brasileiras, emitidas por empresas brasileiras. Como aqui no Brasil, sabe quantos BDR tem aqui no Brasil sendo negociados atualmente? Até novembro tinha 671 BDR sendo negociadas na Bolsa. Tem mais BDR do que ações. Ações tem 350, mais ou menos. Então, tem mais BDR que ações, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, não é só de empresas... Aqui não é só de empresa americana, lá não é só de empresa brasileira, tá? É de empresas estrangeiras, tá? Beleza? E a letra A, a letra D eu já disse que não são negociados no Brasil. A preferência sobre subscrição. A preferência de subscrição é o quê? É o direito que possuem os acionistas atuais de subscrever o aumento de capital na mesma proporção de sua participação no capital da companhia prioritariamente. É o direito que o Estatuto da Companhia pode conceder aos acionistas preferenciais em subscrever o aumento de capital. É o direito concedido por lei ao público em geral de comprar ações colocadas à venda mediante uma oferta pública de maneira a distribuir melhor o capital de uma companhia aberta. É o direito que possuem acionistas das companhias fechadas de comprar as ações emitidas para aumento do seu capital na mesma proporção de sua participação acionária, uma vez que a companhia fechada não pode fazer oferta pública. Né? O que é preferência de subscrição? Quando a empresa faz o famoso follow-on, ou seja, lança novas ações no mercado, ela permite que os já acionistas façam uma subscrição primeiro, né, às vezes por um preço menor, para manter a sua participação na empresa. Essa é a ideia do direito de subscrição. Mas qual que está certa aqui? Bem, a certa é a letra A. O direito que possui os atuais acionistas, tá? Não são os futuros. De manter, né, de subscrever a mesma. Então, se ele tem uma participação de 10%, ele pode subscrever quanto? 10%, tá?
Por que não é a letra B? Porque está dizendo assim, o direito que o Estatuto da Companhia pode conceder aos acionistas preferenciais em subscrever aumento de capital. Não, ele não vai aumentar o capital, ele vai manter a participação. Se ele quer aumentar o capital, ele tem que comprar mais ações fora do direito de subscrição, que o direito de subscrição vai ser limitado à participação que ele já tem. Direito concedido ao público em geral? Não, só aos já acionistas, só aos atuais, como diz a letra A. Eu devo ter uma explicação aqui, com certeza. E a letra D, companhias fechadas não vendem ações, né? Então, fechadas está fora, né? Então, essa é a ideia. E uma companhia deseja acessar o mercado de capitais para financiar uma nova fábrica. Ao mesmo tempo, o seu principal acionista deseja vender parte das suas ações ao mercado. Estamos falando, respectivamente, de mercado primário e secundário, secundário, primário, o que nós estamos falando? Né? Respectivamente. Qual que é primário e qual que é secundário? Essa é para vocês. Letra A? D. D de dado? Isso aí. A primeira é primário, porque a empresa está abrindo capital, né? Acessando o mercado de capitais. E a segunda, onde um acionista vende ações para outro acionista, mercado secundário. Então, esse é secundário. E esse aqui é primário.